A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, lição de adultos, segundo trimestre de 2021, sobre dons espirituais e ministeriais. Nessa lição número 13, do dia 27 de junho de 2021, vamos estudar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Eu quero te pedir, antes de mais nada, que você pegue o seu dedinho e aperte aí já no gostei. Você que tem acompanhado nossas aulas de adultos e de jovens, então você já sabe como funciona. Marque aí um gostei para que o YouTube entenda que esse vídeo, essa videoaula é relevante e ele possa propagar. Então dê o seu gostei. Vamos ao texto áureo dessa lição número 13, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Verdade prática: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Vamos à leitura bíblica em classe, Efésios 3, do versículo 8 ao 10, 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O objetivo geral dessa aula é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Os objetivos específicos: primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E terceiro objetivo específico, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. O ponto central dessa lição é que a multiforme sabedoria de divina se manifesta para pessoas simples. Então, essa multiforme sabedoria de Deus, ela é divina e ela se manifesta para pessoas simples. Na introdução, nós temos que o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se
para pessoas simples como eu e você. Então é sobre isso, sobre essa revelação que nós vamos estudar. No tópico primeiro, os dons espirituais e ministeriais. Subtópico 1, eles são diversos. Na passagem bíblica em 1 aos Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, noutras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como, por exemplo, Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, 1 aos Coríntios 12, do 28 ao 30, 1 Pedro capítulo 4, os versículos 10 e 11, e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, do 7 ao 11, e 2 Timóteo 1 a 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então veja, nós temos a esfera congregacional e a esfera ministerial, a esfera dos ministérios. Segundo subtópico, eles são amplos. A sabedoria de Deus, ela é multiforme e ela é plural, ou seja, a sabedoria de Deus, ela se manifesta de várias maneiras diferenciadas, tá? E ela é plural, ela vai muito além de uma singularidade, tá? Ela é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, em todas as comunidades cristãs que professam Cristo como Senhor e Salvador, essa sabedoria de Deus, ela é ampliada, ela é multiforme. Número 3, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, primeiro, letra A dádiva do amor. O que significa isso? A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16, em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa manifestação do amor de Deus, este amor dispensado por Deus, desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, para nós lermos essa referência aqui de João 1 e 14. Eu já estava indo abrir em 1 João. Olha eu aí, desatento. É João, capítulo 1, e o versículo 14. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós somos confrontados com essa graça de Deus que se revelou em forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda dádiva, letra B, a dádiva da filiação divina. Tá? A primeira é a dádiva do amor. A segunda, a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Evangelho de João,
1 e 12. Se você não fechou sua Bíblia de Estudo Pentecostal, vire a página, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lá em 1 Pedro 2 e 9, Pedro também, 1 Pedro, logo depois de Hebreus, tem Tiago, e aí logo a seguir vem 1 Pedro. 1 Pedro 2 e 9, na Bíblia de Estudo Pentecostal, está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja a filiação divina, né? Nós nos tornando filhos de Deus. Ele diz assim: é a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Em Efésios 2 e 19, Paulo fala sobre isso. Efésios 2 e 19, Paulo escreve assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, aqui ele está tratando da filiação divina. Nós, eu e você, nós somos filhos de Deus. Isso é uma dádiva, é um privilégio. Mas vamos adiante, o ministério da reconciliação. Eu já vou deixar aberto aqui, em 2 aos Coríntios, você faça o mesmo. Pega aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, abra em 2 Coríntios 5 e 19. O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, ao versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja o ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, né? Ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disso é que Deus faz tudo novo em sua vida. No versículo 17 ele fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é a partir do momento que a pessoa se reconcilia com Deus que ela já começa a viver uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos no tópico 1, né, os dons espirituais e ministeriais são diversos, eles são amplos e eles são dádivas do Pai, eles são presentes do Pai. E como é que esses presentes, essas dádivas se manifestam? A dádiva do amor, o presente do amor, o presente da filiação divina e o ministério da reconciliação. Vamos ao tópico 2. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Subtópico 1. Com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da, entre aspas, despensa divina, o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado.
tá? Como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Vamos ver isso em 1 Timóteo 3:2. Só algumas referências para nós ganharmos tempo. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A pessoa tem que aprender a ensinar, tem que ter essa habilidade, né? Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, né, beberrão, pois a bebida ela traz confusão, contenda e dissolução, né? Onde nós lemos marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, né? Uma pessoa lúcida, uma pessoa que não esteja embriagada. Em Efésios 5:18, é um versículo muito conhecido, Efésios 5:18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a pessoa ela tem que ser sóbria, ela tem que ser vigilante, né? O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então, sobriedade e vigilância são palavras-chave para o bom despenseiro dos mistérios divinos. Segundo, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. É 1 Pedro 4:8. Então, o foco desse despenseiro é o amor pelo próximo, né? Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, né? Ser elegante, ser educado, ser respeitoso, né? Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João 3:16, né? Olha o que diz o texto, 1 João 3:16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso é coisa rara hoje em dia, né? Mas é o que a Bíblia manda, né? Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus, né? Jesus ele deixou essa ordem lá em João capítulo 13, versículos 34, ele deixa essa ordem já lá no finalzinho, 34 e 35, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o bom despenseiro é aquele que ama o seu próximo, né? Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, 1 Pedro 4:9, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com
todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus capítulo 13, que fala da hospitalidade também. E ele ainda dá um exemplo do que acontecia antigamente. Hebreus 13, 2 e 3. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também no corpo. Então aqui fala da hospitalidade, né? Essa questão do acolhimento. Nós estamos na era da inclusão, na era do acolhimento. Então nós, igreja, principalmente, já deveríamos estar dando exemplo para a sociedade da inclusão, tá? Subtópico 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Então, com sobriedade e vigilância, com amor e hospitalidade, e agora com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Lá na leitura bíblica, o versículo 10 fala sobre isso. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é muito importante esta fidelidade. Pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 Pedro 4 e 11. Você abre aí a sua Bíblia, logo depois de Hebreus e Tiago. 1 Pedro 4 e 11, ele diz o seguinte: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então veja que a glória e a honra pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ensina ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo. Aí ele vai citar Efésios 3 e 10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, que é o nosso texto áureo. Resumindo então o tópico 2, os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Tópico número 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Subtópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades.
Em tal estado, os dons do Espírito Santo são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3:2. Então, há uma onda, né, de mornidão, de frieza, de secularismo, tá? E nós estamos precisando clamar a Deus por um avivamento espiritual e o derramamento dos dons espirituais sobre a Igreja de Cristo da atualidade. Segundo subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulos 12 e 14. Nós já estudamos sobre isso. Ali, o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então, os dons espirituais, os dons ministeriais, sem o dom supremo que é o amor, todos esses demais dons não servem praticamente de nada, tá? Subtópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Então, a gente vem falando dos dons ministeriais, falando dos dons espirituais, e ele fecha sobre a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, em Gálatas, essa carta maravilhosa. E em Gálatas você abre aí o capítulo 5, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha no fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós já estudamos anteriormente sobre isso, mas é bom. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer para a sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais, conforme já citamos, 1 Coríntios 12, 31. Então, resumindo esse tópico 3, os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Conclusão, resumindo, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se através da igreja, na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade
e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Aqui nós terminamos a última lição de adultos do segundo trimestre de 2021. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu gostei. Um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima aula e ao próximo trimestre, se Deus quiser. A paz do Senhor.